diversos. Esse podcast ele surgiu o ano passado, no momento em que estávamos conversando e dialogando com inúmeros profissionais da contabilidade, das finanças, do direito tributário. E aí pensei, professor Marcílio, por que não contribuirmos com o direito? Mas não o direito de outrora. O direito é calcado num legalismo exacerbado, aquela da época em que o juiz era apenas a boca da lei, como se isso fosse possível, mas no direito cria-se ficções para poder ajustá-lo ao mundo. Então veio esse desejo de contribuir um pouco com conhecimento. Começamos com o direito de poesia e agora estamos avançando, tentando deixar o direito se comunicar com outras ciências, com outros conhecimentos ou até com outras manifestações artísticas, como será a que iremos conversar agora. Primeiros agradecimentos. Aqui a gente vamos fazer de forma o mais descontraída possível, porque esse é um momento de prazer, um momento de cultura, um momento que a gente tem essa possibilidade de deixar falar e sentir aquilo que temos a contribuir e a aprender. Agradeço primeiramente a Marcilânia, minha esposa, me acompanha desde do início de todas as minhas manifestações artísticas e cultural, e Marcilânia sempre está ao meu lado, literalmente. Diria até que ela é a mentora intelectual de tudo. Eu apenas auxilio a colocar em execução alguns dos pensamentos nossos. Davi Queiroz e Ramla, que prepararam a arte. A arte foi preparada pelos dois. Teófilo Soares com o podcast Bate-Papo 7, podcast nordestino de Arthur Vilar, que foi um espetáculo. Tivemos mais de 20 mil visualizações, falamos sobre direito e poesia, então acho que ali foi um momento muito decisivo nessa comunicação. Natália Kess, do Tributa Cast, Pimentel Cast, Ronaldo e Thaís, Carlos Aquino, o seu tio, Carlinhos da Ecosio, que é um grande poeta, jurista e um incentivador. Uma das principais entrevistas que eu tive foi com ele e me marcou muito, além de Alberto Jorge e Luiz Crispim na TV Master. Então, essas pessoas, pelo que contribuíram, como o Luiz Crispim disse uma vez, isso é como uma vela que você acende e outras pessoas encostam. Você não apaga a sua vela, mas dá a possibilidade de a luz ela propagar o fogo. Então, isso aqui é um pouco disso. Essas pessoas me deram possibilidade de hoje estar aqui entrevistando, mas não é para parar aqui. Na verdade, eu acho que essa continuidade ela deve começar. E o primeiro entrevistado, foi um negócio assim, eu digo, quem é que eu vou? Porque a gente sabe que tem um ciúme. Não, tem ciúme. Entre amigos, no meio jurídico, tem ciúme, e o pessoal, quem chama quem, eu disse, bem, eu vou chamar aquele que a isenção máxima colocaria em qualquer pessoa que se fale em direito com diversidade. Eu acho que não tem nenhum nome na Paraíba tão forte. Na Paraíba não, minto. Pelo menos nas Américas e em alguns países também da Europa. Professor Marcílio Franca, em que pese estar e ser da Paraíba, mas é um intelectual que orgulha muito o Brasil e por onde passa, pela sua seriedade e seu conhecimento, demonstra a sua retidão com a arte, com a ética, que são atributos seus. Não vou delongar sobre a sua biografia, mas eu acho que é importante trazer que é árbitro da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, da Corte de Arbitragem e Arte de Roterdã, do Centro Latino-Americano, arbitragem também em Assunção, pós-doutor em Direito por Florença, na Itália, professor da nossa querida Universidade Federal da Paraíba, está como procurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba e poderia aqui, talvez, utilizar 5 minutos só de apresentação. Vou finalizar a sua apresentação com esse livro. Esse livro é um livro que o professor ele coordenou juntamente com o professor Geilson Salomão e Rodolfo Pampulha, e para mim é um dos melhores livros que existem na literatura, não só brasileira, porque também tem outros artigos em outros idiomas também aqui. O livro ele é impecável. Então, se você quer iniciar
essa discussão sobre, não é nem só sobre o direito e arte, é sobre o direito enquanto todas as suas manifestações, menos a propriamente jurídica e dogmática. Ela tem essa amplitude. E fora esse livro do professor, tenho esse outro também de Francisco Carnelutti, que trata sobre a arte do direito, que ele escreveu em espanhol, porque ele diz, primeiro, quando se escreve em outro idioma, você expande a sua personalidade. Eu achei isso interessante. Mas vamos lá. Professor, direito e arte, direito é arte, arte do direito, o direito da arte. Explique, por favor, para os ouvintes qual é a relação do direito com a arte. Saulo, primeiro deixa eu agradecer esse convite, não só de participar, mas de ser o primeiro convidado do seu podcast, e eu desde logo desejo vida longa a esse novo canal para discussão das ideias jurídicas e para além das jurídicas também. É sempre importante manter um canal desse aberto, que a gente possa conversar do direito a partir de perspectivas como a literatura, a arte, a poesia. Então, meus agradecimentos, é um prazer falar para você e para os seus espectadores. Bom, para situar um pouco os ouvintes, os espectadores, eu acho que eu poderia começar dizendo que essa relação entre o jurídico e o artístico é uma relação que já é, digamos, tradicional há muito tempo, embora sem um pensamento sobre ela. Intuitivamente, durante muito tempo, os poetas foram os juristas foram os poetas. Celso, o jurista romano, já dizia que o direito é a arte do bom e do equitativo, na Roma Antiga. Portanto, mesmo sem uma perspectiva mais científica ou acadêmica de se teorizar sobre o que há de artístico na ciência jurídica, sempre houve esse diálogo entre o direito e as artes em geral. Muito por conta desse caldeirão comum de onde fluem um e outro, que é o caldeirão da cultura. Então, justamente por conta dessa raiz comum, dessa raiz tanto do direito como das artes, da literatura, da poesia e tal, na cultura é possível encontrar tantos aspectos em comum. Quando você me pergunta, o direito é uma arte? Talvez não fosse. Talvez eu não fosse tão peremptório ao ponto de dizer, sim, eu concordo com o Celso que o direito é uma arte. Não, eu prefiro dizer que há muitos pontos de interseção entre um e outro, a arte e o direito. Excelente. Aquela questão que tem, acho que é A Cegueira da Justiça, um capítulo seu que concorreu para um prêmio, acho que é um dos principais capítulos que traz sobre a questão da iconografia entre o direito e a arte. Os símbolos, né, que se utiliza tanto no Poder Judiciário, crucifixo, a deusa com os olhos vendados. Então, qual é o impacto? E deve existir alguma justificativa, alguma finalidade. Quais são essas características, toga, beca, o significado que isso tem? Então, para a gente tentar... Olha, deixa eu situar então como é que surge esse meu livro, A Cegueira da Justiça. Eu tinha ido fazer o pós-doutorado em Florença, isso em 2007. Um tema, inicialmente meu projeto de pesquisa no pós-doutorado era para tratar do acordo Mercosul e União Europeia, que já naquela altura despertava muito interesse a mim e à comunidade acadêmica em geral. Só que quando eu chego em Florença e começo a discutir, a conversar com os outros pós-doutorandos da história, da ciência política, das ciências sociais, aí eu descubro toda essa área, essa imensa área da iconologia, da iconografia, que é o estudo das imagens, dos símbolos, a partir dessa perspectiva visual mesmo. Bom, desde então, eu já me interessava por esses temas, navegando entre poesia e direito, música e direito, mas nunca tinha... Sua família é uma família imersa na cultura, né? Assim, exatamente. Vocês respiram cultura, desde pequeno, música, poesia... Minha mãe, meu pai não têm formação jurídica, minha mãe é professora de filosofia, meu pai era engenheiro, mas lá em casa sempre se falou muito de música, de poesia, meus tios, meus avós. Pois bem, quando eu chego em Florença, começo a descobrir a possibilidade desse diálogo de maneira mais profunda, sistemática, acadêmica, entre direito e arte. E ao final do pós-doutorado, eu saio com 2 livros. O livro que eu tinha ido realmente fazer sobre o Mercosul deu origem a um livro chamado O Direito
do Mercosul, The Law of Mercosul, um livro, digamos, mais ortodoxo, e esse outro livro chamado A Cegueira da Justiça, em que eu estudava a dimensão estética do direito a partir das imagens da deusa da justiça. No mundo ocidental, eu escolhi a deusa da justiça, aquela senhora, ora de olhos abertos, ora de olhos vendados, ora segurando uma balança, ora segurando uma espada. E o que é que significava isso? Por que que havia uma transição, digamos, epistemológica ao longo do tempo? Por que é que antes uma justiça que não via era uma coisa negativa e com o passar do tempo uma justiça que não vê é justamente uma qualidade, algo positivo? O livro trata disso. O livro é o primeiro livro, assim, monotemático a tratar desse assunto. O livro é de 2011, ele é publicado em 2011. O livro é o primeiro e tem um grande sucesso. Ainda hoje é um livro que me dá grande prazer. E que foi candidato ao Prêmio Jabuti, ficou entre os 10 melhores livros jurídicos daquele ano. E é um livro que, como eu lhe disse, explora essa temática. O que é que espada, balança, venda, parará, tem a ver com o discurso jurídico? Talvez, resumindo de forma muito elementar, assim, a principal lição que eu tirei desse estudo que resultou no livro é o seguinte, que o direito fala o tempo inteiro, não só pela letra da lei, do contrato, pela letra da Constituição, o direito fala pela maneira como o juiz se veste, como o advogado, a toga, a beca, né? Pela maneira como estão dispostas as salas de audiência, os tribunais do júri. O direito ele é multissensorial. Ou, para usar uma palavra mais da moda, o direito é multimídia. O direito é visual, é auditivo. O direito poderia dizer que o direito tem um sabor, o direito tem um cheiro. Bom, se eu chego no gabinete de uma autoridade e sinto um cheiro de mofo, eu posso imaginar que os processos também não andam, não é verdade? Ao contrário, se tudo cheira muito bem, a limpeza, há uma outra percepção. Se tem vários livros, passa a ideia de que existe uma maior preocupação com o conhecimento. Há um filósofo alemão que eu gosto muito, Martin Heidegger, que diz que o homem fala sempre. Falamos, inclusive, quando estamos calados. Então, é esse o ponto. Talvez seja essa... Esse tema do silêncio também, o senhor estuda também a questão do silêncio, e eu também gosto do silêncio. Acho que são dois temas que eu venho estudando muito recentemente, a questão da verdade e o silêncio. São dois temas que hoje eu tenho essa preocupação. E aí eu vou lhe pedir licença só para também divulgar esse livro. Esse livro ele foi escrito por 23 juristas paraibanos de todas as suas dimensões, Ministério Público, juiz, promotor, professor, todas as áreas que trouxemos essa possibilidade de dialogar. O livro ficou muito bom. E um dos capítulos que a gente escreveu foi justamente eu, Cláudio Killer e Olivia Flor. Esse capítulo, ele trata sobre a questão do juiz natural. Então, o que pensamos? O juiz natural, de acordo com a Constituição, naquele momento seria o juiz previamente estipulado pelo ordenamento jurídico como ente capaz de julgar, né? Quem tem a competência de julgar. Mas aí a gente, será que hoje, nessa mudança, porque estamos vivendo uma era de mudança, né? A inteligência artificial, ela está chegando agora com a regulamentação do CNJ, já tem todo um aparato, e tá sendo muito rápido, né? Então, a coisa vinha caminhando, agora, daqui a um ano, a gente não vai ter noção de como as coisas vão estar sendo julgadas. E não quer dizer que se a inteligência artificial ela vier, não vou dizer se sobrepor, mas ela vai vir trazer uma contribuição outrora não visto. Sem dúvida. Então, nessa discussão aí, o poeta surgiu, né? E nessas horas surge o poeta. E eu disse, mas peraí, será que o juiz natural, no ordenamento jurídico, no momento atual, ainda não tem que ser o juiz humano? Então, a gente fez essa leitura de que hoje, de acordo com o nosso ordenamento jurídico, com as necessidades da população, as demandas de vulneráveis, as questões que exigem um sentimento. Não exige só você pegar artigo de lei e fazer subjunções. Será que hoje... Aí a gente concluiu que hoje, no momento, o juiz natural da Constituição ainda é um juiz humano. E aí eu coloquei... Aí foi uma inspiração, a gente fez uma frasezinha. Eu disse, inteligência artificial nenhuma é capaz de ouvir o silêncio que aconteceu em uma audiência.
o silêncio em uma audiência, existe uma série de interpretações para que você possa chegar. Então, não tem como. A audiência aconteceu, os autos vão, a inteligência artificial, mas ela não vai conseguir acompanhar o silêncio que aconteceu numa audiência. O silêncio é um tema que eu já estudo há alguns anos. A vantagem de ser velho é isso que você já pode dizer. O silêncio, na verdade, nem é um tema. O silêncio é, na verdade, uma verdadeira obsessão. Eu já tinha começado a estudar o silêncio no meu doutorado, e a partir de uma pergunta muito simples. Quando um Estado membro de um bloco, como o Mercosul ou a União Europeia, não incorpora, não nacionaliza uma norma aprovada internacionalmente naquele bloco, quais são as consequências desse silêncio, ou do legislador, do administrador? Bom, e a partir dessa pergunta, que é muito, digamos, técnica, muito específica, eu fui vendo como o silêncio ele tem repercussões enormes no direito e para além do direito. No direito mesmo, o silêncio do legislador é apenas um, mas tem o silêncio da administração pública, o silêncio da norma, o silêncio na Constituição, o silêncio no contrato, enfim, o silêncio no direito penal, que tem também tratados e tratados sobre a questão do silêncio do acusado, enfim, não é? E fora do direito também, o silêncio o silêncio na literatura, o silêncio nos filmes. Na música, né? Tem um silêncio na música, o intervalo entre as notas. O intervalo entre as notas, John Cage, um grande compositor e maestro contemporâneo, ele tem uma peça, entre aspas, musical, chamada 4:33, que são 4 minutos e 33 segundos de absoluto silêncio, em que o que, digamos, toca é um papel de bala que é amassado na plateia, alguma criança que chora, um celular que toca, e cada vez que se apresenta, a Filarmônica de Londres apresentou isso alguns anos atrás, cada vez que ela se apresenta, cada vez que essa, entre aspas, música é tocada, isso é um som, um concerto completamente diferente. Então, essa temática do silêncio, ela sempre me interessou. E isso demonstra também que até com o silêncio nós falamos. Eu acho que o maior exemplo, assim, um exemplo muito atual disso é o fato de que Fernanda Montenegro, sem dar uma única palavra na cena final de Ainda Estou Aqui, muda, mas ela domina completamente o filme. Ela dá um show de interpretação, sem dar uma única palavra, absolutamente silente. Eu vou aproveitar e lhe fazer uma pergunta conexa com o silêncio. Interpretação. Interpretação no direito, eu acho que é um tema dos mais complexos. Em 2006, eu publiquei um artigo sobre a impossibilidade da norma tributária interpretativa retroativa, porque o ordenamento jurídico ele diz que a norma, se só for interpretativa, retroage. E a minha conclusão foi que não existe norma meramente interpretativa. Se ela diz o que já tem, não tem necessidade nem de ela existir, porque o que ela diz já existe. Mas se o que ela diz, de certa forma, cria algo novo, ela não pode retroagir porque ela tem a questão da proteção da irretroatividade. Então, eu digo, de deduzão, ela é inócua, e se for inócua, não precisa existir. E se não, ela contribui, ela é bem-vinda, mas efeito para o futuro. Interpretação. Tudo tem até uma autora, Aurora Tomazini, professor Paulo de Barros, onde a linguagem, ela na verdade cria a própria realidade, né? Então, no direito a gente tem muito isso. O direito, às vezes, as partes, o próprio juiz, todos nós temos uma compreensão de que é possível encontrar, através de uma interpretação, a verdade no processo, mas a gente sabe da dificuldade. Interpretação, na verdade, vem de toda uma construção daquilo que trazemos, do que lemos, do que estudamos, do que vivemos. Por isso que cada processo ele é único. Cada processo ele tem uma decisão única e a tecnologia ela vai vir, a inteligência artificial, vai provavelmente conseguir gerar decisões mais igualitárias, mas isso não quer dizer que é melhor. Porque é o sentir, sentença vem de sentir. Então, o sentir são as peculiaridades do que cada um tem. Então, sobre interpretação, o que é que o senhor pode nos dar aqui de contribuição sobre essa importância de o estudante de direito, os profissionais, ler? A literatura, ela amplia a capacidade de interpretação do profissional, ou quem faz leituras de literatura é porque quer viver num mundo paralelo ao mundo do judiciário, do mundo jurídico? Interpretação, ou hermenêutica jurídica, é a grande questão do direito. Basicamente, eu sou um professor de graduação, eu gosto muito de lidar com os estudantes. E digo isso muito, se o curso de Direito só tivesse uma única disciplina, uma única cadeira, essa cadeira seria como interpretar
normas, como interpretar regras jurídicas. A hermenêutica é, de fato, a essência do profissional do direito. A gente está o tempo todo interpretando contrato, lei, constituição, norma. Estamos o tempo inteiro e ninguém produz nenhum documento jurídico para que ele não seja interpretado. Não existe documento jurídico que possa estar livre dessa dimensão hermenêutica, nem também existe documento jurídico que não exija, não é que ele não peça, que não exija interpretação. Assim como a arte pede, exige interpretação o tempo todo. Então, essa importância da hermenêutica, o que na faculdade de Direito a gente aprende, nas cadeiras de constitucional, civil, penal, comercial, é como interpretar aquela norma. Pessoalmente, eu parto da perspectiva de que interpretar numa norma não é dar um mergulho profundo no texto do contrato da lei e sair de lá com aquele sentido. Os alemães, eles fazem uma distinção muito precisa entre auslesen e Sinn geben. Auslesen é como se você mergulhasse na literatura, no texto, e saísse lá com o sentido, com a verdade extraída das entrelinhas. Esse tipo de concepção, eu acho que já não cabe mais, não combina mais com a complexidade da nossa sociedade. Você não tem um sentido só e como se você pudesse pensá-lo. Não. A atividade interpretativa é uma atividade de Sinngeben, de conferir sentido, ou seja, a informação sai de você e você olha o texto e com a sua lupa, digamos, social, ideológica, econômica, você consegue dar uma interpretação ao texto que é moldada pela sua cultura. Isso. Ninguém está livre, ninguém é neutro de valores ou de concepções políticas e tal para conseguir uma interpretação. Em outras palavras, a atividade do intérprete é sempre uma atividade de você atribuir o sentido. E, agora, isso não quer dizer que qualquer interpretação seja possível e permitida. Os alunos, às vezes, poderiam ter a impressão de que, então, quer dizer que qualquer interpretação é uma interpretação válida. Não. Há limites, há cânones, há parâmetros, há uma janela, para além da janela há uma parede. E o que é que difere uma interpretação boa de uma interpretação má? A consistência, a coerência, o embasamento, a fundamentação teórica, histórica. Tudo isso é que vai distinguir uma boa interpretação de uma má interpretação. É exatamente isso, para voltar à metáfora artística, o que permite, por exemplo, um concurso de piano. O que é que difere uma boa interpretação pianística de uma má interpretação pianística? Se tudo fosse possível, você não conseguiria avaliar, você não conseguiria... Um concurso de piano terminaria com todo mundo empatado, mas não, objetivamente, é possível você distinguir o que é uma boa interpretação de uma má interpretação. Isso vale para um concurso de piano, isso vale para uma prova de direito constitucional, isso vale para uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Excelente. Tem uma frase que diz: a arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? E agora há pouco eu tô estudando sobre a questão do imposto intergeracional, o imposto sobre a herança e os seus vieses de desenvolvimento e questões sociais, né? Então eu venho estudando a formação do Brasil, do ponto de vista patrimonial, e tentando fazer algumas conexões sobre concentração de patrimônio e também possibilidades de se reestruturar esse imposto intergeracional, como outros países fazem, para que possa diminuir essa concentração ao longo das gerações. E um dos livros que eu estava estudando, Casa Grande e Senzala, estava lendo toda a história da formação do Brasil. É tanto que hoje, se eu pudesse, eu escrever só sobre a história propriamente do Brasil do que sobre o imposto em si, né? O imposto ficou muito pequeno comparado com todas as descobertas que eu estou conseguindo fazer com algumas leituras sobre a história do Brasil do ponto de vista econômico, social. E em Casa Grande e Senzala, ele coloca que, na época, no século passado, você tinha o patriarca, ele que tinha todo aquele comando sobre os apadrinhados, sobre ele, e nele existia uma pessoa não só de seriedade, mas de confiança, e muitas pessoas davam dinheiro a ele para guardar. Então, você pegava um dinheiro, você não tinha acesso a banco, você não tinha nem CPF, às vezes, então, ele guardava. E, em alguns casos, quando a pessoa falecia e a viúva ia dizer, olha, eu sei que meu marido tinha deixado um dinheiro, e eles diziam que não tinha documento. Então, essa prática que está no livro, eu estou passando por isso agora com uma cliente do interior, que disse que tinha deixado valores, o marido, e eu fui conversar com ele
disse, não, isso aqui a gente já tinha acertado, eu já tinha devolvido e depois que você descansa, não tem mais como recapitular. Então, não sei se aqui foi a arte que imitou a vida ou a vida imitou a arte, mas o que acontecia em séculos passados ainda acontece até hoje. E não é ficção, é uma questão real que a gente vem enfrentando. Professor, eu tenho outra questão interessante que eu gosto, que é da poesia também. Assim, a poesia não por ser... Não é nem que eu não sou poeta. Na verdade, a poesia, se ela for um estado de espírito, eu acho que eu consigo alcançá-la. Algumas intuições, talvez até algumas mensagens, né? A gente recebe algumas mensagens e coloca no papel, e depois, quando vai ler, nem sabe que foi você mesmo que escreveu. Às vezes eu acho que não fui eu. Não fui eu porque, de fato, eu não lembro. É como se, às vezes, ocorresse você dar um transe e vem uma mensagem mais forte de erupções de pensamentos em um momento ali de inspiração e alguma coisa flui. E naquela mensagem que flui, às vezes ela tem algo, às vezes subliminar, foge à lógica, ela foge à racionalidade e foge de um pensamento que seja, não vou dizer coerente, mas é uma coisa que é como se espremesse o coração, a alma junto, e nesse choque é onde vem esse pensamento, essa sensação. E a gente, numa brincadeira, eu disse, não, eu vou organizar aqui uma brincadeira de poesia e de direito. Aí convidei, eu acho que 30 colegas do mundo jurídico e disse, quem se permite poetizar? Aí o pessoal, não sou poeta. Eu digo, olha, não vamos buscar a poesia erudita, vamos buscar aquela poesia nossa, do cordel, que é muito a nossa realidade, uma poesia de sentimentos, onde a gente possa não olhar a métrica de soneto, mas vamos fazer esse desafio. E eles, os colegas, inclusive João Tenório, que está aqui conosco, grande jurista e poeta também, ele foi um dos poucos que fez até um soneto, achando pouco, ainda fez um soneto, né? Nem participou da brincadeira de forma juvenil, né? Ele já levou para um nível maior. E nesse momento, todos se permitiram ser poeta e disseram alguns sentimentos que tinham mais presos sobre algumas questões de injustiça, de desigualdade, de amor. Então, foi um movimento que mexeu comigo. E depois que eu organizei esse como, meu Deus do céu, nossos poemas, e no dia do lançamento foi um choque, assim, de sentimento, de emoções, que no mesmo dia a gente já passou a perceber que todos que participaram já não eram os mesmos. Todos que participaram já não eram os mesmos. Porque naquele momento em que você deixa registrado em um livro um pedaço de você, porque quando você escreve, é um pedaço de você. Claro. Aquilo ali existe toda uma gestação para poder vir. Então, não é algo que se flui. Então, todos sentiram. Fizemos o segundo. Nós, o Reencontro. Esse com 40 juristas. E até Carlos Aquino é o coordenador, juntamente comigo e com o Adams. E o Direito à Poesia vem dialogando. E na ideia inicial que tivemos foi, vamos trazer alguns poetas que talvez estejam hoje esquecidos, como Ronaldo Cunha Lima, Raimundo Asfora, e outros não tão populares do mundo jurídico, mas que deixaram suas contribuições. Então a gente traz alguns poemas deles, lança outros nossos, como forma de manter e preservar a nossa cultura e também a poesia. Eu acho que Campina Grande, onde eu tenho, de certa forma, uma aceitação por ser de lá, então Campina Grande, a poesia flui. Em todos os calçadões de Campina Grande, se você chegar e perguntar se tem algum poeta, se não tiver, os cabos levantam a mão e inventam na hora e sai um poeta na hora. Então a poesia faz parte do ser humano. Tem uma frase que eu achei muito interessante. Ela diz justamente o seguinte: ser homem é ser poeta. É poeticamente este que habita a terra. Como poeta, sua vida se desdobra num encruzamento de sentidos e possibilidades, o que invalida qualquer conclusão, eventualmente lógica. E o direito é poesia. E como poesia,
reclama-se de uma contínua recriar-se. Esse capítulo aqui foi escrito pela professora Maria das Neves Franca. Então, o direito à poesia não tem como desassociá-lo. Eu acho que no dia que desassociar a poesia é porque o homem reconheceu que faliu neste momento e deixou que a justiça passasse a ser através de instrumentos de tecnologia. Sem dúvida. Você veja que quantos campos, quantos temas de interseção a gente já falou aqui entre a arte e o direito. A gente já falou do silêncio, a gente já falou aqui dos campos, da interpretação, e uma série deles. E tem um desses pontos de interseção, começa logo pelo fato de que tanto a poesia como o direito lidam com os mesmíssimos temas, tópicos, assuntos que são as gramáticas da vida. As pessoas fazem poesias, fazem romances, fazem contos sobre o quê? Um casamento, uma morte, uma herança, um assassinato, uma paixão, o desfazimento de um casamento, que são os temas do samba, são os temas do direito, do Código Civil, são os temas de Shakespeare. O tempo inteiro, os temas são os mesmos. Isso só reforça aquela ideia que eu expus aqui há minutos atrás, dessa raiz comum do direito e dessas outras manifestações artísticas que está na cultura, está centrado, está apoiado na cultura. Então, é impossível você abrir um livro, você assistir um filme, você ir a uma exposição fotográfica, ir a uma ópera e não identificar mesmíssimos temas do direito, tratados no direito. Aí você poderia até dizer, mas e se você vai a uma exposição de arte abstrata? Até mesmo numa exposição de arte abstrata, onde o autor quer negar o humano, quer denunciar uma situação de inumanidade, de desumanidade, ele também, de certa forma, considera a presença do humano, não é verdade? Então, sim, os temas do direito e os temas da arte são sempre os mesmíssimos temas. E isso é só mais uma possibilidade desse diálogo, dessas zonas de interseção. Outra coisa que me chama muita atenção é o fato de que tanto a arte... Me dê aqui, por favor, esse livro. Esse livro, ele nasce de uma cadeira que eu dei aqui aos alunos de doutorado, mestrado e doutorado da UFPB, uma cadeira de metodologia da pesquisa e do ensino jurídico. E eu convidei gente que não era necessariamente do direito para tratar de alguns temas dessa interseção. Então, aqui há artigos sobre direito e arquitetura, direito e ópera, direito e cinema, praticamente são cerca de 30 e poucos capítulos, 30 e poucas manifestações artísticas, séries de televisão, cultura pop, todas aqui analisadas qual é a possibilidade de diálogo com o jurídico. É disso que nasce esse antimanual de direito. E por que um antimanual? Justamente para demonstrar que é possível você tratar de um assunto, digamos, mais ortodoxo, até às vezes mais chato ou mais frio, que é o direito, mas com um olhar não jurídico, com esse olhar não jurídico. Então, eu estava dizendo que outro ponto de interseção entre o direito e as artes em geral, por incrível que pareça, é a possibilidade de um e outros, o direito e as artes em geral, moldarem determinados comportamentos. Obviamente que quando um contrato diz que se eu fizer a conduta X, eu vou pagar uma indenização de Y, eu vou evitar pagar essa indenização fazendo aquela conduta. Na hora que o Código Penal diz não mate, sob pena de você... Aliás, quando o Código Penal diz em matando você vai incorrer na pena tal, você evita matar, a arte, por incrível que pareça, também tem, às vezes, esse condão de modificar o comportamento das pessoas. E isso, digamos, não é nenhuma força da linguagem, não é nenhum recurso poético. De fato, a arte tem esse poder biológico de movimentar as pessoas. Eu me lembro, por exemplo, que determinados médicos eles já detectaram uma doença chamada epilepsia musicogênica. O que é essa epilepsia musicogênica? Alguém que toda vez que escuta um cantor ou uma música tem um ataque epilético. A epilepsia é despoletada pela manifestação artística. Isso mostra essa ligação umbilical entre o biológico e o artístico. O ser humano tocado por isso. Há uma outra doença chamada síndrome de Stendhal, muito impressionante, detectada pelos médicos de Santa Maria Novella, um hospital em Florença, que o turista
às vezes, quando ele é submetido a altas cargas de beleza artística, ele no final do dia ele tem febre, palpitação, pressão alta, exausto. Ou seja, a quantidade de arte que ele é submetido em Florença, vendo Michelangelo, vendo isso, vendo aquilo, chegava no hospital e passava mal. E os médicos detectaram que era exatamente essa sobrecarga de beleza ou de artisticidade a que eles eram submetidos em Florença. Bom, tudo isso para dizer que tanto quanto o direito, a arte também tem essa possibilidade de mover nosso comportamento, de mexer com a gente. Verdade, professor. Estamos chegando ao final. Eu acho que tudo que é bom tem que ser curto, porque se delongar termina faltando aquela vontade de assistir o próximo. E eu acho que a justiça, quando se diz a justiça humanizada, tudo é questão de compreensão, é preciso se entender. Quando a gente diz que precisamos de uma justiça humanizada, não é você dizer não para tudo, só se fala em direitos humanos. Óbvio que para tudo tem que se falar de direitos humanos, mas a justiça humanizada começa no tratamento. A forma como o servidor, como magistrado, como juiz, como advogado, todos nós que fazemos parte do próprio judiciário como figuras principais ou então como de forma coadjuvante, mas cada um utilizando as suas ferramentas de contribuir com uma sociedade melhor e mais justa. Então, o trato é a primeira forma de você tornar a justiça humanizada. A forma como você aborda a parte, porque todos nós somos seres humanos e temos sentimentos e temos também as nossas fraquezas, os nossos dias de sabor. Então, o maior desafio, eu acho que temos para o judiciário hoje é tentar trabalhar em todos nós em como nesse turbilhão que existe de confronto dentro de processos e dentro da justiça, como trazer um pouco mais de amor, de esperança, de olhar para o futuro e saber que não estamos aqui na Terra certamente só para usufruir o que existe de bom. Eu acho que nós estamos aqui para contribuir. Sem dúvida. Certamente hoje estamos aqui conversando. Eu não sou o mesmo, depois de ter lhe ouvido, posso ter contribuído alguma coisa, pelo menos em trazê-lo, eu acho que eu contribuí em tê-lo aqui. Quem também está nos assistindo pode entender que isso não é uma visão romântica do direito, isso aqui é uma visão humana de uma sociedade que pretendemos alcançar, ou certamente mudar minimamente. Se conseguirmos mudar dentro do nosso lar, já é o primeiro início de construirmos uma sociedade mais justa, mais fraterna e mais diversa, não é? Sim, sem dúvida. Professor, sua saudação final. Saulo, dizer que foi uma satisfação tratar desses temas com você. E no final, nessa sua fala final, você toca num tema central que resume bem aqui, talvez o que eu tenho ensinado nos últimos 20 anos em sala de aula, que é que, basicamente, existem 3 tipos de juristas, 3 tipos de advogados, magistrados, membros do Ministério Público. Existe o jurista, digamos, operário, aquele que está preocupado com a quantidade de produção em massa e tal. Existe um jurista, esse jurista operário trabalha basicamente com as mãos, produzir muito e tal, Existe um jurista chamado um jurista artífice, ou um jurista artesão que trabalha com o cérebro e com as mãos. Ele é um pouco mais sofisticado, já elabora protocolos, manualiza certos comportamentos. E há um tipo de jurista, um jurista diferenciado desses outros, que é um jurista artista. Esse trabalha com as mãos, com o cérebro e com o coração. Essa dimensão do sensível é isso que difere o profissional do direito cada vez mais da máquina, eventualmente da máquina de decidir. Esse juiz, esse magistrado, esse procurador, promotor, advogado, operário, até pode ser substituído pela máquina de decidir. Mas esse que trabalha com as mãos, com o coração e com o cérebro, esse não pode ser. Essa dimensão da sensibilidade, o desenvolvimento dessa sensibilidade, que vai separar, que vai apartar este tipo de profissional que tem emprego garantido, que vai continuar ainda durante muito tempo ser procurado nas universidades, vai publicar e tal. É esse tipo de profissional
que eu vejo refletido na sua fala final. O juiz, o magistrado, o procurador, o advogado, o promotor, o delegado, artista. É esse tipo de pessoa que esse tipo de programa, portanto, vem sublinhar a sua importância, vem sublinhar a necessidade de o estudante do direito e o profissional do direito cada vez mais se empenharem no desenvolvimento dessa habilidade do sensível. E como é que se desenvolve essa habilidade do sensível? Não estudando só direito, indo além do direito, indo a um concerto, indo a uma ópera, indo a uma exposição de pintura. É isso que nos faz juristas melhores. Eu me lembro só para terminar, eu me lembro de um grande juiz da Suprema Corte norte-americana, Felix Frankfurter. Nos anos 50, um garotinho escreve uma carta para Felix Frankfurter perguntando o que é que ele deveria estudar para dali a alguns anos ele entrar numa faculdade de direito. Que manuais, que autores, que precedentes, que jurisprudência. E Felix Frankfurter diz exatamente, olha, meu filho, esqueça tudo isso, você é um jovem de 12 anos, se preocupe em boa música, boa leitura, boa cultura, é isso que vai fazer de você ou um grande jurista ou não vai dar para o direito. E é isso que a gente tá fazendo aqui e eu tenho feito nos últimos anos com meus alunos, tentado mostrar isso, e eu tenho certeza que quando você publica essas suas preocupações estéticas na poesia, incluindo também essas preocupações nos seus textos de direito tributário, você certamente contribui para isso. Muito obrigado mais uma vez. Professor, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes. Obrigado, João Tenório, que nos acompanha, toda a equipe. E vocês, daqui a pouco iremos divulgar o próximo convidado para o episódio 2. Forte abraço.